Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando nossa segunda semana do módulo 52, nosso quinto ano. Sejam bem-vindos. Então, só para contextualizar, então, a nossa jornada do estudante, estamos na segunda semana, então, aula ao vivo, e também já foi liberada a atividade de estudo 1. Então, ela foi liberada hoje, dia 9/5, e ela tem como prazo, né, de entrega lá a semana 4. Então, vale muito reforçar essa ideia que eu tenho que respeitar os prazos de entrega das atividades. Então, lá, atividade 1 abriu agora na semana 2 e vai se encerrar lá na semana 4. Na semana 4, a atividade 2 vai ser aberta para se encerrar lá na semana 6, que vai se encerrar a atividade 2 para a abertura da atividade 3. Então, os prazos da atividade são muito importantes seguir e conhecer elas, beleza? Outro aviso é sobre as nossas redes sociais, então nos acompanhem por elas, então sigam a nossa página lá no Instagram, é @emec.unicesumar. Vamos estar deixando mais ativas nossas redes sociais, então com notícias sobre o nosso curso, sobre a área de atuação, né, da engenharia mecânica. Então curtem lá, sigam a nossa página. E no YouTube, além das aulas, né, que aparece para vocês, vamos estar postando atividades práticas, né, de laboratório, vídeos focados na engenharia mecânica. Então, acessem lá as nossas redes sociais, compartilhem para divulgar, né, o nosso curso, para ele crescer também perante a sociedade, perante as pessoas, para reconhecer ainda mais a nossa universidade que estamos nos graduando, que vocês estão graduando. Então, essa unidade dessa semana é a manufatura mecânica e conformação dos metais. Não sei se alguém já leu, mas percebeu que essa unidade, o livro, o autor, né, faz uma revisão dos materiais. Então, quando eu estava estudando, eu pensei, nossa, mas o pessoal já estudou materiais, né? Lá no módulo 52 do ano passado, né, com o professor Dário, com o professor Felipe, vocês tiveram um estudo bem legal sobre os materiais. E eu pensei, nossa, eu vou falar de novo. Então, eu pensei em trazer uma revisão dos materiais aplicado na conformação nos processos de fabricação mecânica. Então, a gente vai falar dos materiais pensando nessa aplicação, na aplicação dos processos de fabricação. Qual que é a importância de conhecer os materiais, de conhecer suas propriedades, de conhecer as microestruturas, conhecer o material em si e qual que é a importância, o impacto dela no processo de fabricação. Então, a gente vai fazer uma revisão e daí uma aplicação nesses processos de fabricação que a gente vai estudar nesse módulo. E eu trouxe, né, baseado, como eu falei na aula passada, em trabalhos de conclusão de curso, em dissertações também, para ir já aprimorando, né, a visão de vocês em relação à produção de um trabalho acadêmico. Então, eu já coloquei lá no estúdio um trabalho para vocês irem lendo, se aprofundando no tema da nossa disciplina, mas também já olhando como é o formato da escrita, a estrutura do trabalho, para já se familiarizar com o TCC, que daí no próximo módulo a gente vai mergulhar por completo nessa disciplina. Então, os materiais da engenharia são usados na fabricação de artigos e produtos, ditam quais processos de fabricação devem ser usados para obter a forma desejada. Então, o material, ele é um dos parâmetros de escolha do processo de fabricação. Então, dependendo do material, eu vou escolher certo processo de fabricação. E, às vezes, é possível e necessário usar mais de um processo de fabricação. Portanto, é importante saber quais materiais estão disponíveis no universo, assim como o custo deles. Então, por exemplo,
Para fazer um processo de fundição, eu tenho que conhecer o material, porque, por exemplo, para fazer o meu molde, eu tenho que fazer um molde que vai aguentar a temperatura de fusão do material que eu vou fundir. Então, por isso que eu tenho que conhecer os materiais para escolher o processo de fabricação. Vou colocar um processo de fabricação, uma fundição com material que tem um ponto de fusão muito alto. Será que eu vou ter um molde que vai aguentar esse processo? E também o custo vai ter um impacto na escolha do processo de fabricação relacionando com o material. E vai depender de alguns processos, eu vou ter que, algumas situações que eu vou ter mais de um processo de fabricação. Então, faço a fundição, depois para adquirir um acabamento superficial, faço uma usinagem, para chegar na rugosidade que eu quero. Então, em alguns casos, eu preciso de mais de um processo de fabricação. Então, eu tenho que entender qual que é o impacto da escolha do meu material antes do processo de fabricação e depois do meu processo de fabricação, porque isso vai alterar também. Conhecer os elementos de ferramenta, máquinas e equipamentos devem ser feitos de um material cujas propriedades sejam adequadas às condições de operação. Então, por exemplo, em relação ao molde, em relação a ferramentas de usinagem, tem que ter uma dureza superior à dureza do seu material que vai ser usinado, senão não vai conseguir realizar o corte, o torneamento, o fresamento, porque a ferramenta vai quebrar. Então, tem que conhecer as propriedades da minha ferramenta, da minha máquina, do meu equipamento, para saber trabalhar com ela. Então, é necessário compreender todos os efeitos que os processos de fabricação e também do tratamento térmico têm nas propriedades do material da engenharia. Porque daí eu consigo otimizar o meu processo de fabricação, otimizar a minha manufatura por completo, analisando quais são as etapas, quais são os processos, quais são os materiais que eu devo trabalhar para obter, né, o meu projeto, o meu produto final. Então, quando eu tenho, né, no meu processo de escolha, de seleção do processo de fabricação de um produto, é uma estratégia a identificação da rota que, com o menor número de etapas, seja possível dar a forma ao material e fazer com que a microestrutura formada seja aquela que dê as propriedades necessárias. Então, quando eu faço meu planejamento do meu processo de fabricação, eu identifico rotas, caminhos que o meu processo, que o meu produto, né, que minha matéria-prima vai ter que percorrer para chegar no meu produto final. E eu tenho que fazer um planejamento para que tenha um menor número de etapas, um menor número de processos de fabricação. Porque o processo de fabricação é custo. E eu tenho que fazer, né, tenho que, ao máximo, né, diminuir os custos de fabricação em todas as áreas. Então, eu tenho que planejar para esse número de etapas ser o menor possível e que esses processos de fabricação não impactem e conhecer o impacto que esse processo de fabricação vai gerar no meu produto, em relação à minha microestrutura. Qual que vai ser o impacto desse processo de fabricação na propriedade do meu material? Será que vai obter as propriedades que eu necessito do meu projeto? Então, por exemplo, aqui tem uma rota. Deixa eu mudar a ponteira. Então, aqui, eu tenho, vem lá da redução do alto-forno, metais e ligas. Então, o estado líquido passa por um processo de solidificação, né? O processo de lingotamento. Forma os lingotes e as placas. Se eu for para do lingote das placas e para peças semi-acabadas, tem os pistões, engrenagens, daí eles podem sofrer, né, deformação plástica, né, usinagem convencional, processo de soldagem, um tratamento térmico, um tratamento superficial, para chegar no produto final. Ou esses lingotes, essas placas, podem passar por um processo de conformação, uma laminação, e se tornar um produto primário, chapas, barras, trefilados, depois passar por outro processo de conformação, por exemplo, de forjamento, e se tornar uma peça semi-acabada, portas de carro, martelos, parafusos, e chegar no meu produto final. Ou
né, os lingotes e a placa, virar um pó metálico, sofrer um processo de prensagem, né, sinterização, a minha metalurgia do pó, virar a minha peça semi-acabada. Então, a estratégia que você cria, né, o seu planejamento vai determinando as etapas para obter o seu produto final. Quais são os processos de fabricação que você vai precisar realizar para obter o seu produto final. Então, por exemplo, aqui, ó, no caso de um martelo fabricado num aço carbono de 0,8% de carbono, a forma é dada por um forjamento a alta temperatura, então a forma do martelo é dada pela forja em uma alta temperatura e sequencialmente, logo após a forja, a peça já é resfriada rapidamente, fazendo um tratamento térmico de têmpera. Então, assim, a energia gasta para aquecer na etapa do forjamento, ela é aproveitada no tratamento térmico, economizando-se, né, a energia e o tempo no processo de fabricação. Então, eu estudei, né, eu planejei as etapas dos processos de fabricação para chegar no meu produto final, que é o martelo, e eu identifiquei, olha, eu preciso fazer o forjamento. E depois do forjamento, eu posso vir já diretamente aproveitar a energia que eu utilizei para a forja, já aplicar um tratamento térmico e obter a propriedade que eu preciso, que é a dureza. Então, utilizar esse recurso, fazer esse planejamento para identificar as melhores práticas no meu processo de fabricação. Uma revisão dos materiais, então. Tem os materiais metálicos, né, os ferrosos, que são os aços e o ferro fundido, que vai ter o principal elemento, o ferro, que é acompanhado com o carbono. Daí o ferro fundido e os aços vai mudando conforme o teor de carbono. Então, para aços, o carbono vai a um teor de carbono máximo a 2,11%. Daí, quanto o aço, né, justamente por possuir esse menor teor de carbono do que o ferro fundido, ele é um material mais dúctil. Opa, cadê meu mouse? Aqui. Mais dúctil, mais flexível. E que, portanto, permite uma modelagem através de processos como forjamento, laminação e extrusão. Né? Possui a capacidade de deformação visível antes de fraturar. Lembra lá que forjamento, laminação e extrusão é um processo de fabricação de conformação plástica, conformação mecânica plástica, que a tensão de operação é menor que a tensão de ruptura. Eu não quero que meu material se rompa, eu só quero a deformação permanente, a deformação plástica, que através da compressão, né, da aplicação da força, a forma geométrica, né, a modelagem do meu material aconteça. Então, o aço, ele já, por possuir um menor teor de carbono, ele já é mais suscetível a receber essa modelagem através desses processos de fabricação. Não, até a curva, né, de tensão, deformação, a gente consegue ver as tensões que esses processos de fabricação ele vai ser trabalhado para conseguir moldar esses materiais. O aço liga também é formado, né, ferro, carbono, mas possui outros componentes químicos, como manganês, níquel, cromo, molibdênio, tungstênio, vanádio. Vai depender do objetivo da sua utilização, né, do seu produto final. O que vai mudar no processo de fabricação são esses componentes químicos, esses elementos de liga. A gente vai ver um exemplo em relação à laminação. Dependendo do elemento de liga, a laminação vai ser um aço, vai sofrer uma consequência em relação à laminação dele. Tais elementos irão modificar características de cada liga, tais como resistência mecânica. Ferro fundido, então, ferro carbono, tem uma porcentagem de silício, né, também. Daí eu tenho a classificação de fundido branco, cinzento, maleável e nodular. Possuem alta resistência ao desgaste, amortecimento de vibração, elevada dureza, baixo custo, grande fragilidade e baixa ductilidade,
baixa ductilidade, então para alguns processos de conformação mecânica já não são ideais trabalhar, então eu já trabalho com uma usinagem, né? A soldagem já é mais limitada. Então, os ferros fundidos, por sua vez, né, por uma alta concentração de carbono, são mais duros, mais difíceis de serem usinados. A gente vai ver sobre essa propriedade de ser usinado, né, da usinabilidade. Eu posso pegar como referência a dureza do material, mas só a dureza não impacta a usinabilidade dela. Por exemplo, um ferro fundido cinzento, ele é usinado, mas o que vai mudar é que a forma de cavaco dele muda, é mais quebradiço o cavaco dele. Então, pode prejudicar um pouco no processo de usinagem, que pode grudar, né, dependendo da temperatura do processo, pode se fundir na ferramenta e atrapalhar o processo de fundição. Mas eu vou trabalhar outras propriedades no meu ferro fundido para trabalhar com os processos de fabricação nele. Os materiais não ferrosos, né, os metálicos não ferrosos, então alumínio, cobre, titânio. Então, os metálicos não ferrosos são os materiais metálicos de natureza não ferrosa, que não vai ter o ferro, né, o elemento metálico ferro, né, na sua composição. Constituído de outros elementos metálicos puros ou em ligas com a combinação de 2 ou mais desses elementos. Então, com grande parte, né, tem uma boa condutividade térmica, o alumínio é utilizado para a construção de dispersores de calor, em chips e outros componentes eletrônicos. E os cerâmicos também são usados bastante em processo de fabricação, né? São sólidos não metálicos feitos de componentes inorgânicos, como óxidos, nitretos, boretos e carbonetos. Então, esses materiais são fabricados primeiro moldando o pó com ou sem aplicação de pressão, em uma forma compacta, em seguida são submetidos a uma temperatura. Então, está falando em questão de enxertos de usinagem, né, de pastilha de usinagem. Então, através da metalurgia do pó, a gente faz essas pastilhas de cerâmica. Então, a pastilha, aqui eles dão alguns exemplos de pastilha de cerâmica de usinagem. Então, tem propriedades, né, elétricas, magnéticas, químicas e térmicas excepcionalmente boas. Então, eu consigo trabalhar em alguns processos de fabricação, então, ferramentas que são feitas de materiais cerâmicos. Um exemplo, então, de aplicação, né, da importância da análise do material na aplicação do processo de fabricação mecânica. Desculpa. Então, eu tenho a produção de chapas finas de liga de ferro e silício usado no núcleo de transformadores. Então, para esse produto, eu preciso de propriedades elétricas e magnéticas adequadas para desempenhar, né, a função de transformadores. E nessa questão, quanto maior a porcentagem de silício, né, quanto maior o teor de silício, maior vai ser essas propriedades, melhor vai ser essas propriedades, né? A resistividade aumenta e, portanto, diminui as perdas de energia no núcleo do transformador. Então, tendo esse conceito, então, maior o teor de silício, melhor vai ser a resistividade aumenta, então, eu vou diminuir a perda de energia nesse núcleo. Eu vou escolher, então, uma liga que tem um ótimo teor de silício. Então, os estudos mostram que uma liga de 6,5% de silício é perfeita, otimiza as propriedades elétricas e magnéticas da sua liga. Perfeito, vou fabricar, então, as minhas chapas com essa liga. Daí entra o problema. Contudo, para a fabricação de chapas finas para o processo de laminação, deve ser usado, e para isso, eu uso para a fabricação dessas chapas, né, o processo de laminação. E com isso, eu preciso da ductibilidade, eu preciso da deformação plástica, né, de ser flexível para receber a energia de deformação, mesmo quando aquecidas.
E o problema é que essa liga de ferro e 6,5% de silício se apresenta frágil, é uma liga frágil, o que inviabiliza a laminação. Então, eu tenho que entender que a minha melhor liga, que vai me trazer as melhores propriedades para o meu produto final, não é adequada para o meu processo de fabricação, porque não aguenta o processo de fabricação necessário. Então, nesse caso, para a produção dessas chapas finas, para esses transformadores, é utilizada uma liga de ferro e 3,5% de silício. Composição que, embora não apresente as melhores propriedades, né, elétricas, magnéticas, mas possui um bom teor, né, um teor máximo de silício, que permite uma boa laminação. Então, eu tenho que encontrar o equilíbrio entre o processo de fabricação e a propriedade requerida no meu produto. Daí permite, então, essa porcentagem de silício, então, permite uma boa laminação e uma produção em grande escala, em larga escala, e barateando, né, o produto final. Então, nesse caso, uma característica do processo foi determinante para a seleção da composição em detrimento à otimização da microestrutura. Então, não foi uma propriedade final do material que decidiu qual material que eu vou escolher, não foi uma propriedade final do produto, mas sim uma característica do processo de fabricação. Olha, para o processo de fabricação, essa porcentagem, né, uma 6,5% de silício, não aguenta, porque é um material frágil, não vai aguentar a laminação. Então, eu tenho que trabalhar com outra liga. Então, aí a característica do processo de fabricação que escolheu, né, que foi determinante para a seleção do material, nesse caso. Outro exemplo de aplicação de conhecimento dos metais, né, de conhecimento do material, é o processo de fabricação de fundição e extrusão. Então, eu tenho dois casos que os dois processos estão obtendo a mesma forma. Ó. Tenho dois processos utilizados para se obter uma forma desejada. Cada um deles vai obter, né, resultar uma microestrutura distinta. Então, aqui eu estou fazendo a fundição para obter um cilindro também, e o processo de extrusão para obter também a mesma forma, um cilindro. Então, são processos diferentes, mas que eu estou obtendo o mesmo formato, o mesmo produto. Mas o que vai mudar? Vai mudar a microestrutura desse meu produto final. Vamos reparar aqui, ó, pela imagem a gente já consegue ver a diferença da microestrutura. Então, ó, na peça fundida, os grãos se apresentarão com diversos tamanhos. Lembra lá de fundição e soldagem com o professor Felipe? Então, ó, sendo que menores na parte superficial. Então, na parte superficial, o tamanho do grão é menor, que é a camada coquilhada. E alongados na região, da região superficial para o centro, né? Do superficial para o centro, o tamanho do grão já é mais alongado. Já na peça extrudada, os grãos se apresentarão alongados e na direção da deformação plástica, induzida pelo processo de extrusão, processo de fabricação. Então, os grãos já vão ter um formato mais constante, né? Parecidos, e vão ser alongados na direção dessa deformação plástica, porque lembra que extrusão ele é comprimido, né? Ele sofre uma força de compressão por um molde para reduzir a seção, né? Chegar no formato que eu quero. Então, aqui eu consigo ver ó, a macrografia das ambas as peças, né? Uma seção longitudinal. O que isso interfere, então? Eu tenho o mesmo formato, mas a microestrutura diferente. Então, considerando que muitas das propriedades dependem do tamanho e formato do grão, então a propriedade do material tem uma interferência
sofre interferência, né, do tamanho do grão, do formato do grão, vai ter um impacto, então, nas propriedades do meu produto final. Então, por exemplo, né, os metais com tamanho de grão menores tendem a ser, pela alta área de contorno do grão, mais resistentes mecanicamente. Então, na peça fundida, as propriedades mecânicas na superfície serão diferentes do que no interior da minha peça, porque os grãos têm formatos, tamanhos diferentes. E direcionados levam a uma anisotropia na resistência da peça. A gente vai ver o que é essa anisotropia. No processo de conformação mecânica, a anisotropia tem um impacto muito forte no processo de fabricação. Já as peças processadas foram por duas diferentes rotas, né? Dois diferentes processos, né? Uma foi escolhido o processo de fundição, a outra foi escolhido o processo de extrusão. Embora similares no formato e na dimensão, então o produto final tem o formato e a dimensão similar, mas vão apresentar propriedades distintas, porque apresentam microestrutura distintas. E com isso, vão sofrer, né, aplicações diferentes. Cada material, né, cada produto final vai ter uma aplicação diferente, por causa das suas propriedades distintas. Então, os fenômenos metalúrgicos distintos nessas duas rotas, né, fundição e deformação plástica na extrusão, tem-se outras diferenças, como presença de defeitos, provavelmente na fundição pode aparecer, qualidade no acabamento superficial, precisão dimensional, que pode causar, então, outras etapas, né, outras rotas no meu processo de fabricação, um acabamento superficial. Vou fazer, na minha fundição, uma usinagem para melhorar a rugosidade da minha peça. Então, isso também vai interferir nas próximas rotas, né, nos próximos processos de fabricação que são necessários. Outro estudo de caso, né, de uma aplicação de exemplo, esse daqui é de uma dissertação de mestrado, se eu não me engano, que está lá no estúdio, que é a caracterização de materiais para o processo de estampagem. Então, o autor estudou 6 amostras de materiais, então são essas 6 amostras. Então, 3 aços, 1 alumínio, 1 cobre e 1 latão. Então, 2 aços inoxidáveis e 1 aço ao carbono. E ele colocou até a marca, né, o fabricante do aço, do material, né? E aqui ele traz uma composição química do material analisado. Então, ele quer fazer uma caracterização dos materiais para o processo de estampagem. Quais propriedades, quais informações é importante saber do material para um processo de estampagem? Qual é o impacto para a estampagem, algumas propriedades? E daí ele vai discutindo. Então, em relação à estrutura metalográfica dos materiais que ele estudou. Então, aqui, por exemplo, ele fala que o tamanho do grão tem uma grande influência na estampagem. Um tamanho de grão do ASTM 7 a 10 apresenta uma excelente estampabilidade. Então, lá, o tamanho de grão lá, pela norma, tem uma boa estampabilidade. À medida que o tamanho do grão aumenta acima desses valores, a capacidade de estampabilidade diminui. Então, quanto mais vai aumentando o grão, maior vai ser a dificuldade da estampabilidade, né? A estampabilidade vai diminuindo. Então, aqui, no caso, o latão, apesar de grande capacidade de estiramento, a sua estampabilidade tornou-se difícil devido ao elevado tamanho do grão.
Daqui ele mostra, né, uma imagem metalográfica dos materiais. Então, aqui, ó, o aço inox, o WISE 304. Aqui a gente consegue ver o tamanho do grão, que é mais refinado. Ó, o tamanho 7, 8 da ASTM. Já o latão tem um tamanho de grão 0,05 milímetros. Já é mais grosseiro, é maior. Então, a estampabilidade já vai se tornar difícil devido ao tamanho do grão. Então, a estrutura metalográfica tem um impacto no processo de estampagem. Quanto maior o tamanho do grão, mais difícil vai ser para esse material sofrer o processo de estampagem. Outro ponto que ele estudou foi a anisotropia. Então, o que é a anisotropia? Né? Ó, as chapas metálicas utilizadas por estampagem são laminadas. E dependendo do sentido de laminação, ocorrem variações nas propriedades mecânicas. Então, essas chapas que ele vai estampar vêm de outro processo de fabricação, que é a laminação. E daí sofre variações nas propriedades mecânicas. Daí a anisotropia surge devido à orientação preferencial do grão no metal. Após uma deformação mecânica, o que ocasiona uma anisotropia cristalográfica, ou devido ao alinhamento de inclusões, vazios, segregações, ou ainda, né, devido a um alinhamento de uma segunda fase precipitada e também devido à deformação mecânica. Então, a anisotropia é a organização dos grãos do seu material. E isso vai impactar também na estampagem. Lembra aqui que na extrusão, os grãos ficaram longitudinais, né, ó, ficaram alongados na direção da deformação plástica. A mesma coisa acontece na laminação, né? Ó, eu estou reduzindo a espessura, eu estou alongando esse meu grão e pode dar, né, como origem da anisotropia. Ele vai alongando e vai criando uma orientação preferencial desses grãos. E daí, qual que é o impacto dessa anisotropia, então, no meu processo de estampagem? Então, ó, eles fizeram um ensaio de estampagem profunda nos corpos de prova. Então, vale a pena ler o material lá do estúdio, na sala de café, porque ele mostra até como que foi o processo de fabricação do corpinho de prova, como é a máquina, quais foram os parâmetros da máquina, bem legal. Então, para uma estampagem profunda, o ideal é que o material apresente uma anisotropia próxima a 0, para evitar a formação de orelhas. Orelhas é essa rebarbinha aqui, ó, que causa nessa estampagem profunda. Então, no topo da orla do corpo, dos copos estampados não são completamente planos, né? Eu queria que fosse planos, não formasse essa rebarbinha, essa orelha. Então, quanto mais próximo a 0 essa anisotropia, essa orientação dos grãos, melhor. É o ideal para estampagem profunda. Inicialmente, essa propriedade foi considerada indesejável em matérias destinadas a operações de estampagem devido à formação das orelhas. Então, não queria que houvesse anisotropia, quero que ela seja 0 mesmo. Contudo, é de grande importância no que se refere à estampagem profunda, uma vez que nessa operação não se deseja a diminuição significativa da espessura do material. Então, ela, ao mesmo tempo, né, ela vai trabalhar com a formação da orelha, ela também trabalha com a diminuição da espessura do material. Então, ela vai trabalhar com a formação da orelha e, né, quando trabalha com a estampagem profunda, ela vai inibir a redução significativa da espessura do material. Então, nos materiais
para estampagem profunda, um alto valor de anisotropia média é desejado, porque proporciona maior resistência ao afinamento da chapa. Então, aqui, eu tenho a anisotropia média e a anisotropia total. Então, aqui, ó, quanto mais próximo ao zero, menor vai ser a formação de orelhas. Daí, aqui tem alguns valores negativos. Então, por exemplo, o AC304, o 3104, o alumínio, e o latão, que foi quase no zero, mas deu negativo, quer dizer que a formação da orelha foi mais no ângulo de 90 graus. O que tiveram a anisotropia mais positiva, o 430, o EP e o cobre, a orelha é mais 45 graus. 45 graus, 45 graus, 45 graus. E o que teve mais próximo a zero foi o latão. Aqui, ó, quase não teve formação de orelha. E comparado na resistência média, né? Ele é um valor alto, ele é desejado pela resistência no afinamento da chapa. Então, aqui, ó, quem teve maior resistência foi o aço EP, que teve a menor redução da parede da chapa, na estampagem profunda. Então, eu consigo identificar alguns parâmetros, né, propriedades e o comportamento no processo de fabricação dele. Outro material que eu analisei em relação à usabilidade. Então, como é o comportamento, né, aspectos metalúrgicos do material em relação à probabilidade, a possibilidade de ser usinado. Então, usinabilidade dos materiais é uma propriedade difícil de ser determinada. Então, eu não posso só comparar em relação à dureza do material, se ele é muito duro, então é muito difícil usinar, é impossível usinar ele. Não é só a dureza que vai determinar a usinabilidade do material, pois depende de diversos fatores dos próprios processos de usinagem. O meu próprio processo de usinagem vai influenciar na usinabilidade do material. Então, por exemplo, a velocidade de corte, avanço, profundidade do corte, o tipo de ferramenta, a máquina operatriz, né, a máquina ferramenta, o fluido de corte. Então, o próprio parâmetro do meu processo também influencia na usinabilidade do meu material. Então, cada material apresenta condições particulares que ditam as normas mais adequadas de usinagem para ele. Então, não é uma propriedade absoluta. Ela vai sendo moldada conforme os parâmetros de fabricação dela. Em princípio, não se pode dizer que o material é melhor do que o outro em questão de usinabilidade, não. Então, depende das condições de contorno impostas em determinada seleção. Então, o que eu preciso? Qual que é a velocidade de corte? Qual que é o parâmetro? Qual que é a função? Qual que é a operação que eu vou realizar? Qual que é a máquina? Então, vou ver as condições de contorno impostas aí para analisar se a seleção de um determinado material apresenta vantagem em relação a outro. Então, os parâmetros vão ter um impacto na escolha do material. E a usabilidade, então, não é uma propriedade intrínseca do material, mas sim o resultado das interações do metal, né, do material, com a operação de usinagem. Então, não posso falar, se o material é muito duro, ele tem uma baixa usabilidade. Não, eu tenho que ver qual a operação de usinagem que eu vou utilizar para trabalhar essa usabilidade. Então, as condições de usinagem são estabelecidas para cada tipo de material e ferramenta. Então, por isso que é importante conhecer o processo de fabricação para analisar qual o melhor material, qual a melhor ferramenta que vai impactar, né, quais são os melhores parâmetros
que vão determinar o meu processo de fabricação. Então, quanto maior a usinabilidade do material, da peça, e a resistência ao desgaste do material da ferramenta, maiores podem ser os avanços e a velocidade de corte. Daí eu consigo trabalhar, né? Se meu material consegue suportar tem uma boa usabilidade e a minha ferramenta tem uma boa resistência ao desgaste, então eu posso trabalhar, né, com um avanço alto, com uma velocidade de corte alta. E eu também tenho que considerar, né, o fluido de corte, uma ação lubrificante, uma ação refrigerante, para potencializar ainda mais o meu processo de usinagem. Então, em relação à microestrutura, né, no tocante da microestrutura, o Ferrarese, o autor, cita que, em função da possibilidade da transformação da microestrutura do aço ou do ferro fundido, sem alteração na composição química, ela se constitui num importante fator de influência da usinabilidade. Então, a microestrutura, a mudança dela, né, a função de transformar essa microestrutura é um fator de influência na usinabilidade do material. Os microconstituintes alteram as características de ductilidade e de fragilidade em função da sua presença, quantidade e forma. Então, a gente já viu que o tamanho do grão, o formato do grão, vai impactar nas características de ductilidade e fragilidade. Então, vai promover diferentes condições de quebra de cavaco, abrasividade, força e temperatura de corte. Vai impactar nos parâmetros de usinagem. E até mesmo presença, né, de bainita, martensita, em função do efeito extremamente abrasivo, também é indesejado para usinagem, né? Indesejado. Então, o tamanho do grão é um dos parâmetros a se controlar devido ao efeito de fragilização do cavaco, produzindo em função de uma estrutura de grãos grosseiros. Então, o meu cavaco fica fragilizado. Lembra que a aula passada a gente falou que a gente consegue analisar o processo de usinagem em relação ao formato do cavaco? Um cavaco fragilizado, né, quebradiço, pode atrapalhar o meu processo de fabricação, né, fundindo na minha ferramenta ou fundindo, dependendo da temperatura de processo, fundindo no meu próprio material, atrapalhando a rugosidade, o acabamento superficial. Características mecânicas, né, que a Verini afirma que os valores altos para a dureza significam dificuldades de usinagem. Então, dureza vai dificultar, sim, o seu processo de usinagem. Ao passo de valores médios e baixos associam-se a boas propriedades, usabilidade, né? Então, dureza e usabilidade, eu consigo criar uma correlação, mas só ela não basta, né? Mas que as medidas de dureza não serviriam de um modo absoluto. Então, eu não posso pegar a dureza como uma propriedade absoluta para identificar a usinabilidade do material, né, como uma verdadeira determinação de usinabilidade. Então, cita-se para que a melhor da usinabilidade se obtém em condições conflitantes de alta ductilidade, baixa resistência à tração e maior fragilidade, ou seja, né, uma baixa elasticidade. Então, eu tenho que combinar propriedades para produzir uma boa usinabilidade. Porém, encontram-se situações de que a usinabilidade estaria associada a uma condição de baixa dureza, né, resistência e baixa ductilidade. Então, eu tenho que conhecer o meu material, as propriedades, para entender qual é o impacto dela, né, dessas propriedades, no meu processo de fabricação. Porque muitas vezes as limitações do processo de fabricação vão escolher o meu processo de fabricação. E também os parâmetros, meu material vai escolher o processo de fabricação. Então, por isso que materiais, os processos de fabricação andam juntos e eu tenho que ter esse conhecimento aprofundado nas duas áreas para ser um bom engenheiro mecânico de fabricação.
Por hoje é só, então façam a leitura dos materiais lá, eu recomendo muito. Então, essa da usabilidade é um artigo de leitura rápida, e esse de caracterização de materiais para um processo de estampagem é uma dissertação, mas que vale muito a pena ler, porque vocês vão conhecendo a estrutura de um texto, de um documento, né, de conclusão de curso, e também vou se aprofundando mais sobre essa área de estampagem, que vai ser as próximas aulas que a gente vai ver, né? Que a gente começa com conformação mecânica e depois parte para usinagem. Beleza? Boa semana. Qualquer dúvida, me envia um Fale com o Mediador, que eu vou estar respondendo vocês lá. Bom final de semana, né? Boa semana e bons estudos. Até mais, pessoal.